Isso daqui eu te garanto, se você usar exatamente isso que eu tô falando, você vai aumentar o seu nível de acerto drasticamente de um jeito absurdo. Sim, você pode chegar até quase 100% de acerto. Vai ter dia sim que você vai conseguir até 100% de acerto somente utilizando esse macete que eu tenho que passar pra você. Então não é martingale nem nada disso não, é taxa de proteção. Aonde você vai pegar o melhor momento de entrada e como você proteger a sua operação para você aumentar o seu nível de acerto e aumentar, obviamente, também o seu lucro. Não adianta nada aumentar o seu nível de acerto e o seu lucro tiver uma porcaria. Então, antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o dedo no like e faz a boa aí pro YouTube recomendar esse vídeo para muito mais pessoas. Então, já vamos começar essa enrolação. A taxa de proteção é para você aumentar o seu nível de acerto. Então, meu nível de acerto tá 50%. Você vai aumentar pelo menos 60% ou 70%. Por quê? Porque você não vai operar que nem todo mundo opera. O que seria todo mundo operar? Por exemplo, fez um padrão de nova baixa de continuação. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um padrão de fluxo de baixa para operar vendido, por conta da leitura do gap também. Então, juntou a leitura do gap junto com a leitura também de nova baixa, que aqui tá no gapzinho, ó. Só observar abertura e fechamento, tá no pequeno pavio, ou seja, é uma nova baixa, você pode operar vendido aqui. Só que o erro da maioria das pessoas é pegar de abertura. Então, uma taxa só. Então, vamos supor, eu tô operando com 5 reais. 5 reais tá bom, você vai lá, opera, e essa vela aqui, ela termina exatamente assim. E aí, o que aconteceu? Você tomou loss. Mas eu não, eu tomo vitória. Por quê? Porque eu sei aonde fica exatamente o melhor ponto de entrada e eu sei dividir as minhas taxas para proteger o meu capital e aumentar o meu nível de acerto para quase 100% de assertividade em todas as minhas operações. Isso eu vou mostrar na prática ainda, então relaxa. Por exemplo, o mercado faz uma nova baixa de continuação, tipo esse exemplo, deu a continuação. Outra nova baixa, fez mais uma continuação do movimento. Só que o interessante não é você pegar de abertura. Por quê? Que nem eu falei, ele pode terminar uma vela verde bem fininha e você se lascar. E você achar que o mercado não respeita e que a corretora tá manipulando o gráfico, porque nada a ver. Na verdade, é você que não tá sabendo pegar o exato momento de operação, ver o contexto e analisar se compensa fazer uma proteção de entrada ou não. E para você saber, obviamente, você precisa saber analisar o gráfico, saber o contexto e aonde ficam os melhores pontos de retração. Aonde o mercado ele pode chegar para conseguir pegar uma operação da melhor maneira, que ele vai falar, pô, ali ele não vai pagar uma vela vermelha, mas uma retração no exato momento que eu peguei, vai pagar. Então, independente, ele pode literalmente terminar a vela verde assim, mas uma retração ela vai pagar pra gente. E isso vai aumentar o seu nível de acerto porque você não precisa acertar a cor da vela. Essa é a parada. Então o pessoal tá maluco, o pessoal tá todo mundo querendo acertar a cor da vela. Aqui o mercado fez tal padrão, a próxima vela tem que ser uma vela verde. Não tem que ser vela verde nenhuma. Você tem que observar o cenário, por exemplo aqui ó, o mercado faz uma pressão de baixa, vamos começar a analisar o contexto. Aqui ó, teve rejeição nessa vela da compra, que é um lote comprador, e teve rejeição nesse primeiro registro com transferência, travou pavio junto com pavio. Qual leitura que eu tenho aqui? Eu tenho uma leitura para venda. Só que eu vou pegar de abertura. O mercado aqui nasceu a vela, eu já vou pegar a venda? Obviamente que não. Vou começar a analisar o contexto e quantas confluências tem essa operação. Então, por exemplo, nesse lote de compra aqui, o mercado conseguiu rejeitar. Então, a gente marca a abertura e o pavio da abertura e joga aqui na frente. E essa vela de compra rejeitou no lote de compra. Então, ele rompeu, retestou a marcação para poder continuar seu movimento de queda. Também outra coisa, leitura de pressão de baixa. Então o padrão já representou isso. Pressão de baixa nada mais é que duas velas de cores diferentes, uma vela vermelha e uma vela verde, onde a parte de baixo, onde a mínima da vela foi superada pela vela verde, demonstrando que o interesse maior é de baixa, demonstrando que o interesse vendedor, com rejeição na compra, com rejeição também nesse primeiro registro, que é a nossa primeira vela da venda, o nosso primeiro interesse, nossa primeira liquidez de mercado, marca o corpo e marca o pavio, e o mercado conseguiu rejeitar, ainda por cima faz um travamento, travou o pavio, junto com o pavio é uma transferência no primeiro registro com pressão de baixa e rejeição na compra. Temos operação de venda? Temos, mas qual que eu vou saber aonde vai ficar o melhor ponto de entrada? Se eu posso pegar de abertura, se eu tenho que esperar negativar, se eu tenho que esperar ela subir mais, subir até um domínio de compra, por exemplo, para pegar uma retração. Vamos observar. Então, qual acontece aqui? O mercado, por exemplo, ele já deu alvo em fundo? Temos esse fundo, vela vermelha e vela verde. A gente pode marcar a abertura, marca esse pavio e o pavio da vela anterior. O mercado ele já conseguiu bater no alvo? Já bateu. A vela verde já bateu nesse fundo aqui, ó, dessa vela verde aqui. Se o mercado já esbarrou no fundo, já fica mais desinteressante. Então, de abertura, você não vai pegar. Porque ele pode literalmente terminar uma vela verde assim
e ganhar na retração. Só que para quem pega o de abertura, se lascou e vai perder muita grana à toa. Por mais que, por enquanto, você ache que, vou pegar uma operação de 5 reais se eu perder tranquilo. Só que na verdade não. Quando você for aumentar a mão, vamos supor que você vai operar com a mão de 50 reais. 50 reais pra você já começa a ficar mais pesado. E para pegar uma operação de 50 reais de abertura, é muito mais arriscado. Então não faça isso não. Se você quiser pegar, você pode dividir esses 50 reais em 3 taxas. E isso eu falo para todo mundo. Com 15 reais você já consegue fazer isso. Então, ou seja, novamente, com 15 reais pode dividir em 3 taxas de 5 e pegar uma de abertura, porque ele pode descer direto, e mais 2 aqui na negativação. Pronto, você começou a aumentar o seu nível de acerto. Você também diminuiu o seu risco de operação, porque pegar uma de abertura aqui é muito arriscado. Aí você fez o seguinte, você pegou uma de abertura, porque ela pode descer direto, e se ela descer direto você já garantiu os 5 reais. Ou se ela, por exemplo, ela conseguir subir, você pega mais 2 taxas, é o seguinte, ela pode terminar a vela verde e pagar as 2 velas de cima e não pagar de baixo. Ou seja, você garantiu pelo menos as 2 taxas de cima. Você tomou um lote de 5, mas conseguiu ganhar as 2 de cima. Ou seja, 2 taxas de 5 é 10 reais, ou seja, você saiu 10 reais lucrativo. A taxa de baixo deu derrota, mas as 2 taxas de cima, que era um valor mais alto, deu vitória. É assim que você vai aumentar drasticamente o seu nível de acerto e vai colocar muita mais grana no seu bolso do que você literalmente operar de abertura, ou operar uma taxa só quando negativar. Negativar o que? Você espera subir um pouquinho e pega a operação. Isso é muito arriscado. Você vai pegar uma operação de 50 reais, vai esperar subir um pouquinho e vai se lascar muito. Então não faça isso. Pega uma de abertura, porque ele pode sim descer direto. Não tem como saber isso, se ele vai descer direto ou se ele vai dar uma retraidinha. Mas sim, tem como você saber o que o mercado tem de contexto, de confluência. Aqui o mercado já deu alvo nesse fundo, tá vendo? Aqui faz uma pressão de baixa com rejeição no limite desse primeiro registro, com transferência no caso que trava o pavio com pavio, rejeição na compra, que é uma nova posição, por quê? Porque esse lote de venda aqui, rompeu esse lote de compra. Então a vela anterior do lote de compra rompeu esse lote de compra. Então lote de compra, rompimento, nova posição. Então é uma nova posição de reversão que foi rejeitada pela compra aqui, A compra rejeitou esse lote de compra. Então essa vela compradora rejeitou de conectar, rejeitou de ter força de compra. Pelo contrário, teve fraqueza na compra e é uma vela forte. Então teve uma forte zona de retração. Aí você pega a operação de venda, pode pegar uma de abertura, pode pegar também na negativação. Qual vai ser o melhor ponto na negativação? Vai ter vários pontos, pode ser na liquidez, que novamente de novo, vai depender das confluências que tem no mercado. O mercado aqui, ele tem liquidez para venda, para buscar, então já é um ponto interessante, já tem mais confluência para operar vendido. Então, você pode pegar na liquidez, se o mercado tocar na liquidez, você pode pegar uma de abertura e mais 2 quando subir até a liquidez. Liquidez, para quem não sabe, é o pavio do fechamento. Então, uma aqui, subir um pouquinho mais e pega mais 2 taxinhas. Vai ter cenários que, por exemplo, se o mercado não tem liquidez, não tem um alvo de preço para buscar, vamos supor que esse pavio não seria buscado. Aí você teria que ter pego com uma margem maior. É assim que você vai saber aonde você vai ter que pegar a margem, se a margem é maior ou se a margem é menor, sabendo ler o grafo. Não tem como você operar na sorte e falar, só porque negativou você vai operar. Você pode, só que o seu nível de acerto não vai ser tão assertivo como você saber a leitura completa do gráfico. Então, por exemplo, temos aqui esse domínio de compra mais próximo e esse domínio de compra mais próximo aqui. Se subir nessa região, você tem um ponto muito fortíssimo de retração. Aí você espera aqui, aí você espera tocar aqui nessa região e você pega mais 2 taxas, protegendo a sua operação e ficando muito mais assertiva. E vamos procurar aqui um exemplo prático que a gente faria a qualquer tipo de operação, seja limite do preço. Então, as nossas operações em geral, o que a gente vê no mercado. Bati o olho no mercado aqui e consegui encontrar isso. Aí que vai entrar o ponto de entrada e vai entrar a nossa taxa de produção. Vamos ver aonde vai ficar nosso ponto de entrada. Vai depender muito do contexto gráfico, vai depender da nossa operação em si, para a gente tomar a atitude de se a gente vai utilizar a taxa de produção, qual o melhor momento de operação, e vamos ver aqui. Putz, aqui eu deixei dinheiro na mesa, aqui tava forte. Se tivesse pressão de alta ia ser melhor ainda. Aqui tá no gapzinho, que agora que eu vi. Essa vela vermelha não tem liquidez, não deixou o pavio no fechamento, é uma inspiração do preço. Aqui temos um comando, bloqueando liquidez de venda. E ainda por cima aqui, agora que eu tinha visto, tinha o limite do preço tipo 2 com transferência na order block, tá vendo? Tá no gapzinho. Então aqui é uma leitura delicinha para pegar uma compra. A compra, aí que entra a margem. A margem aqui eu pegaria uma taxa aqui, pelo menos, no comando, e mais 2 nesse outro comando aqui, mais 2 taxas, que aqui é um ponto de retração muito forte. Então, você vai ver, ele vai pagar uma retração ou aqui ou aqui. Não tem como a gente adivinhar. Tem liquidez para compra? Tem.
Outra leitura, tem pressão de alta? Não tem. Então, aí é muito melhor você pegar a primeira operação não de abertura, porque não tem pressão de alta, e também porque essa vela que expirou não trabalhou nenhum tipo de liquidez de venda, então já fica pior. Não tem liquidez para venda, fez transferência na order block, você pega uma retração quando tocar aqui e mais 2 retração quando tocar aqui. E vamos ver se vai acontecer isso. E lá, tá lá, aconteceu exatamente isso. Se faz pressão aqui, ó, pressão de alta, vou pegar uma comprinha, vamos ver. Se terminar vermelha. Não, aqui terminar a vela verde. Então não, aqui é uma pressão de baixa. Eu não vou fazer nada. Mas olha só essa leitura que magnífica. Vela vermelha, que não deixou pavio no fechamento. Aqui, ó, temos essa vela verde que não deixou pavio na abertura. Ela bloqueia a liquidez de venda. Então o mercado ele iria buscar essa liquidez e essa liquidez. Então o mercado ia descer para buscar aqui. Só que como a gente tem essa vela verde que bloqueia a liquidez, então toda a vela verde que não deixa pavio na abertura bloqueia o interesse de venda. Então não tem mais interesse de venda. Essa vela da venda aqui não deixou pavio no fechamento, não deixou liquidez para o mercado poder descer. Ainda mais está no gap, ó. Você marca aqui o gapzinho e você sabe que o fechamento nunca terminou aqui, ela terminou exatamente mais embaixo. Fechamento e abertura, ela fica na mesma direção. E você sabe, quando trava o fechamento junto com esse pavio, e esse pavio não é de qualquer vela, é o de um limite do preço tipo 2, que eu posso gravar mais aulas sobre isso, e também na order block, que é a última vela do lote. Eu já ensinei aqui no canal também essa estratégia. Então tem muita confluência aqui. Limite do preço tipo 2 com transferência, expiração do preço, não tem liquidez para venda, tem liquidez para compra, 4 confluências. Aí nosso ponto de entrada vai ser aonde? Aqui no comando. A gente não pega de abertura. Por quê? Porque eu queria que tivesse mais ainda confluência. Uma pressão de alta, por exemplo, essa vela vermelha superasse aqui a máxima, aí seria mais leitura ainda pra gente operar comprado. Se essa vela vermelha tivesse buscado alguma liquidez de venda, então ela não buscou nada de liquidez de venda, fica um pouco desinteressante. Então é por isso, exatamente, aonde eu vou saber onde vai ficar o meu melhor ponto de entrada para aumentar a minha assertividade. Primeira taxa aqui. Foi exatamente o mercado retraiu. Ele podia subir direto de abertura, mas de abertura não pego, porque não tem as confluências necessárias que eu quero pegar uma operação para ser de abertura. Então eu pego uma taxa aqui com segurança e pegaria mais 2 taxas se tocasse nesse comando, que é um forte ponto de retração. Como não tocou, não pego. Eu só fiquei com uma taxa só. Se ele pagasse a retração aqui exatamente onde eu peguei, tá ok, já garantia meu lucro. Se ele não pagasse e ele buscasse aqui essa região, garantia a nossa taxa de baixo. E tá lá. A operação já seria vitoriosa com tranquilidade. Ah, mas Will, o gráfico parado é fácil. É fácil porque a gente já tem análise, a gente já sabe ler o gráfico. Mas enfim, a gente não conseguiu pegar a operação, mas a leitura é literalmente essa. Por exemplo, eu não vou falar qual que é vela aqui e falar, ah, mas aqui era uma leitura de venda, sendo que nem tem leitura de venda. Eu tô falando aqui que tinha uma leitura de retração porque realmente tinha uma leitura de retração. Não é porque o gráfico já aconteceu e o gráfico parado é fácil. É porque aqui eu só tô falando que eu deixei dinheiro na mesa, porque essa aqui era uma operação boa pra pegar uma retraçãozinha aqui. Mas depois não vem no comentário falar, mas ler o gráfico parado é fácil. Eu sei que tem muita gente que fala isso, mas tô falando, aqui eu deixei dinheiro na mesa porque essa leitura é uma leitura boa e que se acontecer novamente, eu vou pegar sim, sem problema nenhum. Mas vamos buscar aqui nossa primeira operação. Se essa vela da venda aqui, ela conseguir romper o pavio da vela anterior desse lote de compra, se conectar com esse lote de venda, temos operação de venda. Ó, tem que ficar atento aqui, o corpo tem que romper esse pavio da vela anterior, será desse lote de compra, a última vela do lote de compra. Ó, vamos ver se retraiu alguma coisa. Não retraiu em nada. Aqui eu vou pegar uma taxa aqui, porque ela pode descer direto. Tem liquidez para venda? Tem. Então tem conexão com a venda, com liquidez para venda. Tem liquidez para compra? Tem. Então esse aqui não é um ponto tão interessante não. Ia ser melhor se não tivesse liquidez para compra. Mas temos conexão com essa nova posição. Tá lá, operação de venda. Qual que vai ser o melhor ponto de entrada? Qual vai ser o melhor ponto de retração? Aqui nessa nova posição. Então quando o mercado toca aqui, a gente joga mais 2 taxinhas para a nossa assertividade ficar muito maior. Mas, que nem eu falei, ela já pode descer direto. Aí foi exatamente essa operação. Qual que é o nosso melhor ponto de segurança? Se ela viesse tocar aqui em cima, vamos supor que ela estava descendo, mas ela começou a subir. Aqui eu tacaria mais 2 taxas para proteger a operação. E mesmo se ela terminasse uma vela verde, eu ganharia na retração. É literalmente essa leitura que você tem que ter. E olha essa análise. Olha só essa vela vermelha que o mercado pagou pra gente. Porque a gente sabe ler o mercado. A gente não tá literalmente adivinhando alguma coisa. A gente tá lendo, a gente tá tendo a leitura do gráfico. Que o mercado faz uma nova baixa de continuação. Ó, defeito aqui, ó. O mercado faz uma pressão de alta. Tá vendo aqui, ó? Essa superação de máxima.
tem confluência para comprar. Então, eu peguei uma de abertura porque ela podia descer direto e foi exatamente isso que aconteceu, porque vai ter vários e vários contextos. Aqui ele pode descer direto ou ela poderia subir, tocar até aqui e a gente pega mais duas taxas, porque ela pode terminar a vela verde por conta dessa pressão de alta. Ah, mas Will, se ela não subisse, você conseguisse pegar uma taxa só, aí eu só ficaria com uma taxa só. É exatamente assim, eu diminuiria o nosso prejuízo. E se eu ganhar, eu consegui R$ 2.000 de maneira tranquila, porque era uma operação que, por exemplo, tem pressão de alta aqui, já tem uma confluência para compra que já pode ser um possível loss. Então, se tem leitura para compra, obviamente a leitura de venda estava mais forte, mas tem uma confluência para compra. Então, a compra ele pode dar uma reagida e quando é assim você tem que se defender, que é exatamente pegar no melhor ponto. Pega uma de abertura, porque a leitura de venda está mais forte, e pega mais duas quando subisse até aqui no domínio de compra mais próximo. E por que exatamente no corpo dessa vela? Porque a vela anterior rompeu esse lote de venda. Lote de venda rompeu nova posição. Daqui é um domínio do gráfico. Essa vela aqui não é qualquer vela aleatória que eu tô pegando, não. Ah, mas Will, qualquer vela aqui você selecionou aqui do nada e tá falando que é uma retração. Não, é porque isso aqui é uma região de domínio. Essa vela especificamente é uma vela que o mercado ele vai chegar aqui bem na abertura e vai retrair, porque é uma nova posição. É um domínio muito forte, é uma marcação que a gente pode fazer para pegar um ponto de retração. Então, qual que é a leitura novamente? Vamos ampliar um pouquinho o gráfico aqui. Esse padrão é um padrão de nova baixa. Deixa eu até tirar aqui a entrada. É um padrão de nova baixa. Tá vendo? Última vela do lote de compra. Desse lote comprador aqui, ó. Essa daqui é a última vela. Quando a vela da venda consegue romper a última vela do lote comprador, rompeu aqui, ó, a parte de baixo, rompeu a mínima, deixando o pavio para cima, para baixo, para cima, para baixo. Isso aqui significa um padrão de fluxo de baixa, um padrão para a gente operar vendido, uma nova baixa de continuação desse fluxo. E foi exatamente isso que a gente pegou e foi a operação vitoriosa. Só que não foi só porque foi nova baixa que a gente pegou a operação. Vamos para a confluência novamente. O padrão em si indicava a venda, só que esse mesmo padrão indicou compra. Por quê? Por conta dessa pressão de alta, vela verde e vela vermelha. A vela vermelha superou na parte de cima, fazendo uma superação de pavio, uma superação de máxima de velas de cores diferentes, simbolizando sim uma leitura de compra. É por isso que eu falei, você precisa ver e analisar o contexto do gráfico para você saber aonde vai ficar o melhor ponto de operação e se vale a pena pegar a sua taxa de proteção. Outras coisas, confluências e confluências que a gente vai analisar no gráfico. O contexto em si, o mercado faz conexão com a força vendedora. Por quê? Lote de venda aqui. Marca a abertura desse lote de venda e joga aqui na frente. Esse lote de venda não é um domínio aleatório, não é qualquer domínio, não é um domínio fraco, é um domínio forte porque a vela anterior rompeu esse lote de compra. Se ele rompeu o lote de compra, essa vela aqui é uma vela forte, porque ela se torna a primeira vela do lote e se torna uma nova posição. Por quê? Porque a vela anterior faz o rompimento desse lote. Então, a ordem posicionada mais forte do Big Player está exatamente aqui. Quando você marca a abertura, o mercado rompe, ele volta, ele faz conexão com o domínio. Então o mercado está sobre a força vendedora. E se o mercado faz um padrão de baixa, junto com o contexto, que é a força vendedora, junto com liquidez para venda para buscar, o que ele vai fazer aqui? Buscar liquidez. Foi exatamente isso que ela fez e a nossa operação foi de vitória, bem com tranquilidade. Você precisa saber o contexto do gráfico, precisa saber de tudo para você saber aonde vai ficar o melhor ponto de entrada. Conforme você for estudando e conforme você for avançando nos conteúdos, você vai aumentando a assertividade, você vai aumentando o nível de capacidade que você tem para você saber aonde vai ficar o melhor momento de retração, aonde o mercado ele pode limitar, ele pode chegar em exato momento. Tem operação que eu pego que ele literalmente fica um pipizinho, mas eu ganho na retração. Então, bem pouquinho no infarto eu consigo ganhar. Por quê? Porque eu sei aonde o mercado ele pode retrair. Eu sei aonde fica a limitação do gráfico e você precisa sim ter essa leitura total avançada para você ter muito resultado no mercado, chegando beiradinha a 100% de assertividade. Então, se você gostou dessa aula, comenta aqui embaixo 100% para você ver que você ficou até o final desse vídeo. Lembrando, em novembro eu vou abrir nossa turma 2, a T1 já está aberta, as aulas já estão em progresso, a gente vai abrir a T2 de Black Friday, então a gente vai ter muita coisa boa para você. Lembrando, não é qualquer pessoa que vai poder participar, são as pessoas que meu time for selecionar, apenas 5 vagas, vai ter que preencher um formulário, então fica atento no meu grupo 100% gratuito no Telegram, que eu vou atualizar a galera por lá, sobre as vagas da T2, sobre o formulário também, que eu vou mandar o formulário lá no grupo 100% gratuito no Telegram. Então é por isso que você
você precisa entrar lá para você, além de você copiar com as minhas operações, operar com segurança, você está dentro de literalmente tudo, todas as informações, todos os avisos eu passo lá do meu grupo do Telegram. Então bora a próxima aula, faz o W e tô te esperando na próxima aula.